Olá, bom dia. Eu sou o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, professor de História da Igreja Presbiteriana do Brasil no Seminário Presbiteriano Brasil Central. Essa é a nossa aula de número 28, que trata sobre o período da reação conservadora, que vai de 1966 a 1982. A foto que você vê aí no nosso PowerPoint é a foto do Supremo Concílio de 1970, realizada em Garanhuns, lá no estado de Pernambuco. É interessante você observar aí em cima na foto uma mensagem dos maçons para a IPB naquele período. Mas vamos lá. Nossa tabelinha de sempre com os períodos da história da IPB. Nós estamos tratando aqui do que é chamado do período da reação conservadora 1964 a 1986, pela ementa da JET. Reverendo Alderi chama esse período, ele inclui esse período dentro do período chamado após o centenário. O reverendo Júlio Andrade Ferreira não trata desse período, pois o seu livro foi publicado exatamente para as comemorações do centenário em 1959. Quais são os principais fatores desse período? A liderança do reverendo Boanerges Ribeiro, a partir de 1966, no Supremo Conselho de Fortaleza, a crise no Mackenzie em 1967, a formação da Comissão Especial dos Seminários, a SES, que o reverendo João Dias de Araújo, que foi expulso da IPB, chamou de Inquisição Sem Fogueiras no seu livro, e acontece dentro desse período o fim das relações com a PCUSA em 1977 e o fim das relações com a PCUS em 1983. Qual que é o contexto? De 1962 a 1966, com o advento da Revolução de 1964 aqui no Brasil e a realização do Concílio Vaticano II em Roma, de 1962 a 1965, mudou radicalmente o clima dentro da IPB. Assim como as demais denominações brasileiras, a IPB também sofreu profundas influências desses dois eventos, o Vaticano II e a Revolução ou o golpe de 1964, vamos chamar aqui de militares no poder. As diferenças entre católicos e protestantes não desapareceram com o Concílio Vaticano II, mas é necessário reconhecer que as mudanças, ainda que superficiais, aprovadas pelo concílio, mudaram a face do catolicismo, embaraçando a argumentação opositora do protestantismo e forçando o protestantismo a remodelar o seu discurso. Embora muitas mudanças aconteceram no Vaticano II, como por exemplo a missa que era celebrada apenas em latim passou a ser celebrada na língua comum do povo, o padre que celebrava a missa de costas para a plateia agora fica de frente para ela. Há muitas questões na linguagem e no formato de alguns ministérios da Igreja Católica foram alterados. No entanto, a doutrina tridentina da justificação pela fé, que foi o grande pivô da reforma protestante em 1517, não recebeu qualquer alteração de jeito nenhum. Apenas modificações litúrgicas aconteceram praticamente, algumas mudanças eclesiásticas, mas teológicas com a profundidade necessária, nenhuma aconteceu. No entanto, isso trouxe uma resposta ao protestantismo que teve que se remodelar na sua apologética dentro desse período. Mesmo assim, no caso da IPB, o Supremo Concílio de 1966 responde à proposta do Presbitério de São Paulo quanto à cessão de púlpito a padres ser inconveniente a cessão de púlpito a padres católicos romanos, visto que as reformas efetuadas na Igreja Romana não restauraram ainda a pureza evangélica doutrina daquela igreja. Ao lado disso, o golpe militar de 1964 teve um alto grau de aceitação entre os protestantes em razão do medo da esquerda marxista que estava se levantando no país.
A agenda sociopolítica do militarismo conservadorista e rigorosa quanto à perseguição aos seus adversários, como aconteceu na publicação do AI-5 em 1974, encontrou um eco estranhamente parecido na IPB. A IPB enfrentava pressões por abertura social vindas de duas frentes: da mocidade da igreja, que nós vimos na aula anterior, e dos seminários, onde a juventude se preparava para o ministério. Ideais liberais patrocinadas, ideias liberais patrocinadas pelos simpatizantes do Conselho Mundial de Igrejas ganhavam espaço e influência na IPB via esses dois departamentos internos. O Supremo Concílio de julho de 1966, realizado em Fortaleza, como eu ia dizendo, então, o Supremo Concílio de julho de 1966, realizado em Fortaleza, Ceará, marcou o início da era Boanerges Ribeiro. Ele nasceu em 1919, morreu em 2003. Nasceu em 8 de agosto de 1919, no Arraial de São Francisco das Chagas, em Minas Gerais. Filho primogênito do reverendo Adiron Justiniano Ribeiro Sobrinho, formou-se no SPS em Teologia na turma de 1937 a 1941. Tendo sido licenciado em 1942 na Igreja Presbiteriana de Iacanga, São Paulo, e ordenado em 1943 na Igreja Presbiteriana de Marília, aos 24 anos de idade. Ele entra no seminário exatamente no ano em que a IPB abandona a nomenclatura Assembleia Geral e adota a nomenclatura Supremo Concílio. Alguns dizem que a história do Supremo Concílio se confunde com a história ministerial do reverendo Boanerges Ribeiro dentro da IPB. Então ele foi ordenado em 1943, aos 24 anos de idade, licenciou-se em filosofia, em mestrado e doutorado em ciências sociais. Foi aluno de Émile Leonardi, um dos grandes historiadores mundiais da época, que viveu no Brasil por 11 meses, e ele estudou com Émile Leonardi, recebendo profunda influência da forma como Émile Leonardi entendia e escrevia e explicava a história eclesiástica. Fez 2 anos de jornalismo em Nova York. Foi fundador e diretor da Casa Editora Presbiteriana por 14 anos, de 1945 a 1959, e também do jornal Brasil Presbiteriano, organizado em 1950. No campo administrativo e educacional, foi membro dos conselhos deliberativos do Instituto Mackenzie, presidente do Instituto Mackenzie e chanceler da Universidade Mackenzie. Quando eu o conheci, em 1998, ele ocupava essa posição de chanceler da Universidade Mackenzie. Ele estava entregando essa função definitivamente nessa época. Também idealizou e foi diretor da Fundação Reverendo José Manuel da Conceição, onde funciona o museu, o arquivo histórico da IPB. Também idealizou e foi diretor da Fundação Reverendo José Manuel da Conceição, Fundação JMC, que é a mantenedora do seminário JMC em São Paulo, ali perto do aeroporto de Congonhas. Dentre outros, publicou 13 livros, a maioria na área de teologia histórica, e que é leitura obrigatória para aqueles que querem conhecer com mais profundidade a história da IPB e de uma forma crítica. Ele não só conta a história, como ele também analisa e faz apontamentos críticos sobre a história da IPB. Na década de 1990, recebeu da Câmara Municipal de São Paulo o título de cidadão paulistano. Segundo o reverendo Lázaro Arruda Lopes, a história desse reverendo se confunde com a do Supremo Concílio da IPB, onde atuou de 1966 a 1982, diretamente na sua CE. 12 anos como presidente e 4 anos como vice-presidente, sendo vice-presidente do Paulo Breda, que era seu genro. Isso também deve ser levado em conta. Ele pastoreou apenas as igrejas de Marília, São Paulo, Santos, São Paulo, a igreja do Brás, também em São Paulo, e a igreja presbiteriana do Calvário, que fundou e pastoreou por 46 anos. É uma igreja que fica bem próximo ao arquivo presbiteriano. Eu a visitei recentemente.
Também foi pastor em uma igreja presbiteriana de membros norte-americanos em St. Louis, Michigan, nos Estados Unidos da América. Seu lema era continuar a reforma começada pelo ex-padre José Manuel da Conceição. Um dos seus livros mais famosos é O Padre Protestante. O reverendo Boanerges Ribeiro faleceu em 17 de fevereiro de 2003, aos 83 anos de idade. Pouco tempo antes, ele esteve aqui em Goiânia, no nosso seminário, falando sobre a reforma da CIPB, ali por volta de 1992, 1994. Nós temos uma apostila dele sobre as constituições da IPB, que é um material raro e quase que inédito na literatura produzida por ele dentro da IPB. Ele deixou aqui no nosso seminário e nós temos um exemplar encadernado lá na nossa biblioteca para consulta. A IPB contava com 64 presbitérios e participaram da reunião mais de 250 delegados. Além da presidência do Supremo Concílio, o reverendo Boanerges continuou ocupando a presidência da Casa Editora Presbiteriana e do jornal Brasil Presbiteriano. Observadores norte-americanos avaliaram da seguinte forma a nova postura adotada pela IPB no final do primeiro quadriênio da nova administração. Esse material é retirado do Annual Report de 1970 do Board of World Missions da PCUS e é citado no livro História Documental do Protestantismo Brasileiro, do Duncan Haley, publicado pela Haste. Então eles dizem: o moderador presidente que completou um mandato de 4 anos foi reeleito pela Assembleia Geral, Supremo Concílio, na sua reunião em meados de 1970. Ele é a encarnação da posição assumida pela Igreja e proporciona uma liderança dinâmica, baseada em um forte governo central, que não permite nenhum desvio ou diferença de opinião. Observa-se o surgimento e cristalização das seguintes políticas. 1. A ênfase primária na evangelização e na missão da proclamação da Igreja. A preocupação social tida como derivada, primeiro a evangelização, depois o bem-estar social. 2. A prática do ecumenismo só dentro de parâmetros restritos, limitada a relacionar-se ou cooperar com outras denominações protestantes. 3. Uma posição anti-romana, intransigente, extensiva a manifestações pentecostais dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. A postura anti-romanista, anti-ecumênica, anti-pentecostal, também anticomunista e antimodernista, continua a caracterizar a Igreja. Fecha aspas. Atualmente, alguns historiadores da IPB vêm chamando esse período de período da reação conservadora, que a JET adotou como o melhor nome para ser dado a esse período, e é o que nós estamos usando nessa aula. E outros de boanergismo. Essa expressão foi retirada do jornal O Mediador, de 2 de abril de 2000, na página 3, e é uma frase cunhada pelo reverendo Arival Dias de Cassimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele define essa época como o período mais importante para a sobrevivência da Igreja. Como instituição, classificando a liderança do reverendo Boanerges Ribeiro e seus colaboradores de obstinada, numa luta sem tréguas de resistência contra a tendência liberal entre pastores brasileiros, travestida do ecumenismo ou da teologia da libertação. João Dias de Araújo, um dos que foi perseguidos e caçados por causa de seu envolvimento com teologias liberais dentro da IPB, classifica esse período da história da IPB como a radicalização conservadora, batizando de período da Inquisição sem fogueiras, no seu livro Inquisição sem Fogueiras, que foi publicado e agora foi feito nova edição e ampliado recentemente. Eu tenho os 2 exemplares aqui na minha biblioteca. É interessante esse livro do reverendo João Dias de Araújo, que ele mostra a forma dura com que a IPB tratou os dissidentes naquele período, mas ele exagera, ele inclui disciplinas verdadeiras de adultério, de manifestações doutrinárias equivocadas, e classifica tudo isso como mera perseguição. É claro que houveram perseguições equivocadas, houveram episódios em que a liderança da IPB foi muito dura e poderia ter sido um pouco mais, não digo complacente, mas
benigna, mais carinhosa ou mais misericordiosa, como, por exemplo, o caso do reverendo Júlio Andrade Ferreira, no seminário de Campinas, que não era nem liberal, ele simplesmente defendia que as pessoas que estavam sendo caçadas tivessem o direito de se defenderem, mas isso não estava acontecendo adequadamente dentro da IPB. Contudo, segundo o reverendo Arival, não fosse o boanergismo, com certeza a IPB estaria participando da campanha da fraternidade do ano 2000, promovida pela CNBB e envolvida em várias ações ecumênicas liberais dentro do nosso país. Duncan Haley, também citando outro autor, ele afirma que o Supremo Concílio de 1966 colocou a Igreja Presbiteriana do Brasil numa encruzilhada. Abre aspas. É grande a citação. O caminho bifurca-se em Fortaleza, Ceará. O caminho da esquerda é o evangelho social que diz ser a igreja responsável pela miséria de que sofre grande parte da humanidade e que devemos dar assistência social ao mundo para a conversão dos pecadores. Este caminho, o da esquerda, está facilitando a licenciosidade teológica. É o caminho da confusão doutrinária, da inversão dos valores espirituais, da corrupção eclesiástica, do sincretismo religioso universal, a qual dão o nome falso de ecumenismo. Ecumenismo religioso universal. Ponto. Deixa eu ler a frase correta. Do sincretismo religioso universal, ao qual dá um nome falso de ecumenismo. É o caminho perigoso do negativismo bíblico. O outro caminho é o do Evangelho de Cristo, dos apóstolos, de Lutero e Calvino, da Assembleia de Westminster, da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 1859 até agora. Evangelho que prega a assistência social ou boas obras como consequência da salvação e não como causa da conversão. Os países em meio de cujo povo não se encontram párias nem marginais, porque varreram de seus solos a miséria e o analfabetismo, não precisaram do evangelho social. Apegaram-se ao evangelho de Cristo, exclusivo das Santas Escrituras. Na encruzilhada de Fortaleza, os legítimos e fiéis representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, parte dos 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, precisam estar cheios do poder e da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, revestidos de humildade e divina coragem, a fim de resistirem às tentações da grandeza ofuscante do sincretismo programado pela Igreja Romana e o Conselho Mundial de Igrejas com a roupagem de ecumenismo. Fecha aspas. É uma frase de Benedito Alves da Silva, é um texto de Benedito Alves da Silva, do Brasil Presbiteriano, de 15 de julho de 1966, citado por Haley na história documental do protestantismo brasileiro. Muito bem. Então, esse é o pano de fundo da reação conservadora. Dois eventos eu gostaria de destacar para essa aula. O primeiro deles, a crise de 1967 no Mackenzie, período em que a IPB quase perdeu o Mackenzie por desapropriação pelo Estado de São Paulo. Como é que foi a coisa? Os pormenores podem ser lidos no livro Uma Igreja Peregrina, do reverendo Alderi Matos. Aí tem algumas notas de rodapé remetendo a este texto. Então é assim, a escritura de doação do patrimônio do Mackenzie, a IPB, foi lavrada em 20 de novembro de 1961. Quando a missão norte-americana resolveu fechar a missão central do Brasil e tornar uma missão só, surgiu o problema do patrimônio do Mackenzie. Então, quando falou-se da doação do patrimônio do Mackenzie para a IPB, finalmente, o Mackenzie foi doado para uma instituição chamada Instituto Mackenzie, que herdaria o Mackenzie do Mackenzie College, que era um conselho deliberativo que gerenciava o Mackenzie. A escritura de doação do patrimônio, e aí aventou-se a possibilidade de que o patrimônio fosse doado para a instituição, Instituto Mackenzie, e não para a IPB. A IPB ganhou a causa e em 20 de novembro de 1961 a escritura de doação do patrimônio foi lavrada finalmente. As negociações vinham acontecendo desde 1951. Em 1951 fora publicada uma escritura de comodato
sendo outorgante o Mackenzie College e outorgado o Instituto Mackenzie, com a criação de um conselho deliberativo para gerir e gerenciar o Instituto Mackenzie, para a administração da instituição. O Estatuto do Mackenzie, aprovado em 1949, sofreu modificações oriundas do Conselho Deliberativo em setembro de 1963. Na reunião do Supremo Conselho de 66, foi criado o Conselho de Curadores do Mackenzie, a fim de exercer em nome da IPB as funções de associado vitalício junto ao Instituto Mackenzie. Em 30 de julho de 1966, o Conselho de Curadores nomeou a nova administração e o Conselho Deliberativo a rejeitou e recusou-se a dialogar sobre a matéria. Em novembro do mesmo ano, 1966, findava o mandato de 4 membros do Conselho Deliberativo e o Conselho de Curadores não deu provimento à reeleição dos mesmos. A questão foi parar na Justiça e nos jornais, o Estado de São Paulo, de 26 de novembro de 1966. Você pode pesquisar a matéria na internet. No dia 16 de dezembro de 1966, o governador de São Paulo, Laudo Natel, promulgou o decreto 47.379, desapropriando o Mackenzie pelo Estado de São Paulo. Uma pessoa que contribuiu decisivamente para esse decreto foi o Dr. Oswaldo Miller da Silva. Ele era presidente do Conselho Deliberativo do Mackenzie e secretário de Justiça do governo Laudo Natel. Então, tinha tudo a ver. Depois de inúmeras manifestações contrárias à desapropriação por parte da IPB, de igrejas evangélicas e políticos evangélicos e outros mais, em junho de 1967, por meio de sentença judicial, a desapropriação foi suspensa, aplicando multa ao governo do estado de indenização IPB no valor de 3 milhões de cruzeiros novos. O valor da multa foi crescendo, chegando a 45 milhões de cruzeiros novos em 1968. Em dezembro de 1969, não ocorrendo o pagamento da indenização, a posse provisória foi tornada nula, mas a IPB perdeu a ação ordinária na primeira instância e o recurso foi encaminhado para o Tribunal de Justiça. Trocando em miúdos, a IPB só ganharia a causa cerca de 10 anos depois, 1979, pois o Estado de São Paulo foi levado a desistir da desapropriação em função de não querer pagar a indenização à IPB. Foi um dos períodos mais críticos da IPB. A ação particular do Evandro Boanerges Ribeiro foi decisiva e importante. Ele foi questionado em 1970 sobre a inconstitucionalidade de alguns atos dele na questão da desapropriação do Mackenzie, e ele respondeu para o plenário do Supremo Conselho, ele diz, olha, foi inconstitucional, mas a igreja precisava e eu fiz. E quem no Supremo Conselho teve coragem de mandar anular tudo que ele tinha feito, porque seria perder o Mackenzie. Então, essa foi a grande frase do Boanerges Ribeiro que entrou para a história. Era inconstitucional, mas a igreja precisava e eu fiz. E ele fez mesmo, ok? Então, outro episódio da reação conservadora que estremece muitas pessoas é a Comissão Especial dos Seminários. Eu não li muito sobre ela, eu li também lá no livro do Reverendo Alderi, fala um pouco. No livro Inquisição Sem Fogueiras, que eu li inteiro, ele debulha muitas palavras desonrosas sobre essa comissão. E nos corredores da IPB, conversando com os pastores mais velhos, eles falam o quanto que essa comissão especial dos seminários era temida, porque ela recebeu poderes extravagantes dados pelo Supremo Concílio para agir. Então, deixa eu só ajustar melhor aqui. A nossa tela, que ela está meio fora do lugar. Voltando aqui, então. Devido à agitação teológica dentro dos seminários da IPB, em 1966 foi criada a controvertida Comissão Especial de Seminários, a SES.
A resolução incluía determinação aos professores que se abstessem de propaganda e práticas ecumenistas e ideológico-políticas. Alunos com ideias incompatíveis com os padrões éticos e doutrinários da igreja tiveram suas matrículas canceladas, mais de 50 lá no SPS. A SES recebeu plenos poderes para dispensar e nomear professores e para reestruturar as diretorias dos seminários. E aí, para surpresa nossa aqui em Goiás, 3 membros da SES eram daqui de Goiás. Aí temos o reverendo Saulo de Castro Ferreira, que na época era pastor da Central de Anápolis, e o seu presbítero, o Henrique Fanstone, filho do Dr. James Fanstone, e médico e também presbítero da Central de Anápolis, e o presbítero Marcos Pimenta, que era presbítero aqui na primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Daqui a pouco eu vou... Aqui estão os nomes deles. Faziam parte da comissão o presbítero Marcos Machado Pimenta, que era, não sei se era irmão ou pai da dona Lira aqui da primeira igreja, mas era parente dela. Henrique Fanstone, da Central de Anápolis, Renato Guimarães, Olímpio Adorno Vassão, que eu acho que era sobrinho do reverendo Amantino Vassão, e os pastores Jackson de Souza, Raimundo Loria, que era professor de teologia sistemática, depois, e o reverendo Saulo de Castro Ferreira. Nunca, diz o reverendo Alderi, nunca uma comissão havia recebido prerrogativas tão extraordinárias, assumindo funções normalmente reservadas somente aos concílios superiores e seus tribunais na vida da IPB. Como o reverendo Boanerges é presidente do Supremo Concílio e membro ex officio de todas as comissões, ele participou de tudo o que a SES fazia. O SPN, quando ele resolveu visitar os 3 seminários da IPB, nessa época era o SPN, o do Norte, em Recife, o do Centenário, em Vitória, e o SPS, que é o de Campinas, o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Então, houveram 3 reações. Primeiro, o SPN se submeteu. A SES foi lá e fez tudo o que deveria fazer. Vitória solicitou ao Supremo Concílio a suspensão do funcionamento da comissão. E como que os problemas teológicos mais graves estavam lá, foi dissolvido o Seminário do Centenário. Campinas foi aonde a coisa foi mais dolorosa. No SPS, o reitor, que era o reverendo Júlio Andrade Ferreira, o autor e o historiador da IPB naquele período, ele era o reitor do seminário, então ele renunciou. E a congregação dos professores, com 2 exceções, declarou que não receberia acesso no seminário, então começou a devassa. Pastores foram cassados, professores foram suspensos, teve gente até que foi jubilado em alguns presbitérios por não querer acatar as decisões da comissão dos seminários. Então, a partir daí, a administração da IPB afastou pastores, seminaristas, igrejas locais e até presbitérios foram dissolvidos por estarem em desacordo com o atual regime da igreja. Números significativos de indivíduos e grupos se retiraram, e um dos casos mais tristes foi o caso da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que eu não descrevi aqui, mas o reverendo Alderi descreve no seu livro Uma Igreja Peregrina. Assim nasceu, por exemplo, a Aliança de Igrejas Reformadas, 27 de abril de 1974, que tem como núcleo o presbitério de São Paulo, afastado da IPB. Essa aliança é uma federação descentralizada e liberal quanto à doutrina e política eclesiástica. A aliança reluta em se considerar uma denominação, tendo esperança na futura reintegração presbiteriana, no entanto, não deixa o liberalismo. Um segundo grupo, cuja maioria da liderança é constituída de professores afastados de seminários presbiterianos, organizou a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, a FENIP. Quando eu preguei em Colatina, em setembro do ano passado, eu passei em frente a uma igreja da FENIP lá em Colatina, que era a igreja presbiteriana de Colatina naquele período, bem ali na entrada da ponte de Colatina sobre o Rio Doce. Então, por ocasião da Assembleia do terceiro encontro de presbiterianos, realizado em Atibaia, São Paulo, em setembro de 1978, formou-se a
FENIP. Além do fechamento definitivo do Seminário do Centenário, que funcionava em Vitória, Espírito Santo, pastores como Rubem Alves, Richard Shaw, Neemias Mariem, João Dias de Araújo, que João Dias de Araújo é irmão do reverendo Joás Dias de Araújo, que foi um dos maiores evangelistas da IPB no final aqui do século XX. Eu tive o privilégio de conhecê-lo e cumprimentá-lo numa das reuniões do Supremo Concílio a que eu participei. Eles foram expulsos da IPB por envolvimento com o pensamento da neo-ortodoxia de Karl Barth e Jürgen Moltmann nesse período. Então, um terceiro episódio que a gente precisa mencionar é o rompimento então definitivo com a PCUSA e a PCUS. Em 1977, a IPB rompeu definitivamente e unilateralmente relações com a PCUSA por razões doutrinárias. Quem leu Uma Longa Jornada Missionária vê alguns apontamentos do Frank Arnold tentando defender a posição da PCUSA, minimizando a influência do liberalismo dentro da PCUSA naquele período, mas o reconhecendo. Então, a IPB deixa de lado a PCUSA e firma um novo convênio com a missão da PCUS do Sul, que vai durar só mais 6 anos, que extinguiu definitivamente o Conselho Interpresbiteriano, o CIP. Na verdade, com a PCUSA, o que vigorava era a chamada COEMAR, desde 1964, mas que desde o começo foi tumultuada porque o liberalismo já estava presente. Lembrando que a PCUSA reformou os símbolos de fé, os catecismos de Westminster, em 1967, publicando o livrinho azul, e isso piorou a relação com a IPB. Se você for ali na nossa biblioteca e procurar o livrinho azul, tem um exemplar dele lá, porque eles traduziram para o português e deram uma cópia para todos os pastores e seminaristas da IPB naquele período. Eu lembro de ver na biblioteca do meu pastor, em 1987, uma cópia do livrinho azul. Ele me mostrou, mas naquela época eu não entendia muito bem o que significava. Agora sabemos que é uma versão da Confissão de Fé de Westminster em tons neo-ortodoxos. E isso tem a ver com as causas do rompimento da IPB com a PCUSA em 1977. Hoje ainda acrescenta a questão homossexual e muitas outras que ela já vinha praticando. Em 1983, a IPB rompeu definitivamente com a PCUS devido à sua fusão com a PCUSA em 1983. A PCUSA vinha fundindo com várias igrejas no decorrer da sua história, e ela ia mudando o formato da sigla, mas sempre mantendo a leitura PCUSA. A sigla que estava em vigor em 1983 era UPCUSA, para poder fazer as questões orgânicas documentárias da fusão. Com a fusão com a PCUS, ela passa de novo a se chamar PCUSA, sendo que a expressão USA fica dentro de parênteses. E hoje parece que ela voltou a usar definitivamente PCUSA como era originalmente. Bom, em 1978 foi eleito presidente pela primeira vez na história da IPB um presbítero, o presbítero Paulo Breda. Ele esteve aqui em Goiânia no lançamento da pedra fundamental da construção do templo da primeira igreja, tem fotos dele se pronunciando lá. E ele foi o único presbítero na história da IPB a ocupar o cargo de presidente do Supremo Concílio. Foi lançada a sua candidatura pelo reverendo Boanerges, e a peculiaridade é que ele foi genro do reverendo Boanerges Ribeiro. Os presidentes do Supremo Concílio nesse período foram o reverendo Amantino Adorno Vassão, Rio de Janeiro, de 1962 a 66, Boanerges Ribeiro, Fortaleza, Garanhuns e Belo Horizonte, 1966 a 78, 3 mandatos consecutivos. O reverendo Roberto Brasileiro, que bateu o seu recorde quando foi eleito pela 4ª vez. E Boanerges Ribeiro foi também o vice-presidente nos 2 mandatos de Paulo Breda, esticando a sua influência, então, até 1982.
1986. Era isso que eu tinha preparado. Se você tiver perguntas, pode me enviar depois. Vai ser colocada uma pergunta sobre essa aula lá na plataforma. Aguarde e que Deus te abençoe.